Olá, turma, bom dia, tudo bem? Estamos indo aqui para a nossa videoaula do dia 5/5, né? Atividade prevista aí para quarta-feira, 5 de maio, tá? Estamos na sequência 6, essa é a nossa segunda aula ou a nossa segunda videoaula da sequência 6. Nessa data aqui nós temos primeiramente atividade de história, tá? Temos um texto aqui que fala um pouquinho de como surgiu o saneamento básico, tá? Vocês sabiam que por falta de saneamento básico, muitas pessoas ainda ficam doentes, podendo até morrer? Imagine esta situação no passado. Pois é, o saneamento demorou a chegar no Brasil. A situação em nosso país era tão precária e, infelizmente, em alguns lugares ainda é, que era normal existir nos grandes centros esgotos a céu aberto. Você acredita que andando nas calçadas corria o risco de receber um banho de dejetos humanos? Sim, há séculos não existia banheiro dentro das casas e era comum as pessoas utilizarem algo parecido com o famoso pinico. Ao acordar, muitos com preguiça acabavam jogando pela janela. Credo. Com tudo isso acontecendo, em alguns lugares os representantes do povo, prefeitos, tiveram que fazer leis para acabar com essa prática. As obras para tratamento de esgoto começaram a serem feitas somente no ano de 1864. Antes disso, usava-se muito fossas ou jogava-se as sujeiras nos rios. Ainda nos dias de hoje, em alguns lugares do nosso país, ainda há as famosas fossas, onde o saneamento, e com ele o tratamento de esgoto ainda não chegaram. Aí você vai responder, este pequeno texto conta um pouco sobre como funcionava ou funciona, o esgoto no Brasil. Próximo à sua casa existe um esgoto a céu aberto? Perguntinha 2. Você acha que o esgoto a céu aberto é um risco para a população? E aí você explica o porquê que você acha que é um risco, tá bom? Depois nós temos a atividade de geografia. Falamos aqui sobre a importância das águas dos rios. Você sabe como essas águas podem ser aproveitadas? Por ser fonte de água doce, os rios servem para abastecer a população dos municípios. Com essa água também é possível irrigar as plantações e matar a sede dos animais. Os rios que correm em áreas planas são navegáveis e utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias. Já os rios em que há quedas d'água é possível produzir energia elétrica. Além disso, as pessoas podem conseguir o seu sustento por meio da pesca ou utilizar os rios para atividade de lazer. Formas de aproveitamento dos rios. Então tem aqui um menininho pescando, aqui uma irrigação, de uma plantação, aqui duas pessoas num bote, praticando esporte ou apenas lazer. Escreva a melhor forma de aproveitar o rio sem poluir. É uma pergunta, tá? Responda no seu caderno. Escreva qual é a melhor forma de aproveitar o rio sem poluir. No texto você acha a melhor forma, ou as melhores formas. Que outras utilidades existem para o uso da água? Por que a gente pode usar água? Você sabia que entre todos os países do mundo, o Brasil é o que possui mais rios? É o que mais possui rios? Esse fato pode ser considerado uma vantagem? Justifique sua resposta. Então, o Brasil no mundo é o país que mais tem rio. Você acha que isso é bom? É uma vantagem? E explique por que você acha isso ou não. Essa atividade de geografia. Matemática, nós temos aqui atividades que falam um pouquinho também sobre o saneamento básico. De acordo com o site Trata Brasil, a falta de saneamento básico contribui para o contágio de doenças. A tabela a seguir descreve informações sobre as internações. Então, internações por doenças associadas à falta de saneamento básico de pessoas autodeclaradas. Localidade no Brasil, no geral no Brasil, pessoas que se declaram brancas, no
total aqui de 49.500 pessoas, né, internadas por esse problema aqui. Pessoas que se declaram pretas, ó, tivemos 4.915 internações. Pessoas que se declaram pardas, 116.876. Pessoa que não se declarou de uma raça, né, uma cor, 59.369. Só em Minas Gerais, aí nós temos aqui os valores só de Minas Gerais, e só de São Paulo nós temos aqui os valores só da cidade de São Paulo. Então primeiro nós temos os valores do Brasil, de cada pessoa, de cada cor de pele, né? Depois só de Minas, depois só de São Paulo. Tá? Então, a tabela é que você vai ler ela, né? Você vai analisar a tabelinha. Aqui o site de onde foi tirada a tabelinha, e em cima da tabelinha tem as perguntas, ó. Qual o total de internação do estado de São Paulo associadas à falta de saneamento básico? Então, total geral, né? O total de todas as pessoas em São Paulo, né? Que teve esse problema aí. Qual a diferença dos números de internações de pessoas não declaradas brancas, né, entre São Paulo e Minas Gerais? Você vai analisar só a coluna das pessoas brancas, para ver a diferença entre São Paulo e Minas Gerais. Quando eu falo a diferença, não é falar que um número é maior e que o outro é menor, é a diferença numérica. Você tem que fazer um cálculo para descobrir qual é essa diferença. Qual é o total de internações de pessoas sem declaração de raça no Brasil? Escreva por extenso esse número. Você vai falar aqui o que é e escrever por extenso. Escrever por extenso e escrever como se lê o número. Né? Qual a diferença de internações de pessoas não declaradas brancas e pretas no Brasil? Então você vai comparar lá os valores só no Brasil entre pessoas que se declaram brancas e pessoas que se declaram pretas. Ok? Então essas questões aí você precisa fazer cálculos para chegar na resposta delas, tá? Depois nós temos um gráfico, ó. Analise o gráfico. Então, internações por doenças associadas à falta de saneamento. Então, temos o gráfico aqui com a escalinha, né? Pessoas brancas nós temos aqui no Brasil, a primeira coluninha, no caso aqui está azul, mas se sua folha tiver preta e branca vai aparecer cinza aqui, né? Então, o Brasil é a primeira coluna, depois a segunda coluna é São Paulo. Brasil, São Paulo. Acho que eu já falei São Paulo aqui, porque é bem pouquinho. Brasil, São Paulo. Brasil, São Paulo. Sempre Brasil primeiro, depois São Paulo. Então, primeiro par de coluninhas são pessoas brancas, depois pessoas pretas, depois pessoas pardas, depois pessoas sem declaração de raça. Tá? E aí pergunta, qual etnia, né, ou raça, né? Qual etnia? A palavra raça a gente usa esse termo, né, mas o certo é etnia, tá? Porque a raça é os seres humanos, né? Nós somos seres humanos, ok? Mas a etnia lá é a cor da pele ou a origem da pessoa, tá bom? De onde ela vive. Então, qual a etnia com o maior número de internações no Brasil? Qual a etnia com o menor número de internações no estado de São Paulo? Qual a diferença de internações de pessoas sem declaração de raça de São Paulo e do Brasil? A diferença você tem que calcular entre os números. Ok? E é isso. Ok? Nessa atividade de hoje, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Estou à disposição de vocês no WhatsApp. Ok? Tchau, tchau.